Isto. É isso aí, dona Issa. Eu não quero que passe dessa semana. A gente tem que terminar isso essa semana, porque senão a gente entra muito no semestre, até fazer nossa primeira avaliação. Aí é isso, é aquela primeira parte, né, do formalismo mesmo, das coordenadas generalizadas, Lagrange e tal. Aí depois, o próprio formalismo de Lagrange propriamente dito, e aí a parte de rotações. E agora, finalizando essa parte de oscilações, que eu vou começar hoje, o caso geral, e eu acho que amanhã, no mais tardar sexta-feira, quinta-feira, eu termino tudo. Essa parte de oscilações, e aí a gente faz uma provinha marota. Galera, então olha só. A gente vinha falando de oscilações acopladas, e a gente começou com um caso simples, né? 2 corpos, 3 molas conectados, oscilando. A gente viu que existiam 2 modos de vibração, né, que podia ser o modo antissimétrico ou o modo simétrico. São as duas formas naturais de oscilação. Todas as outras oscilações são sobreposições dessa. Então, um conjunto mais desorganizado aí de oscilação nada mais é do que uma soma sobreposta dessas duas oscilações, simétrica e antissimétrica. Legal? Com isso você gera 2 coordenadas independentes. Uma coordenada associada ao modo simétrico e uma associada ao modo antissimétrico. Beleza? Aí depois a gente pegou a constante elástica de acoplamento e fez ela ser bem pequenininha, e estudamos a oscilação dos 2 caras acoplados. Aí deu para ver que a oscilação de uma vai passando energia para o outro, e aí eles ficam trocando energia. Quando uma está com o máximo de oscilação, a outra está parada. Né? E isso fica eternamente. Se não houver dissipação, você vai ter esse movimento de transporte de energia de um objeto para o outro para sempre. Né? Enquanto um oscila, a outra começa a oscilar junto, entra em ressonância. Aí daqui a pouco um para. Aí daqui a pouco o outro vai, vibra junto, esse aqui vibra também, aí o outro para. Enfim, você tem esse movimento aí de troca energética, né? De um para o outro. A partir de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos tentar estudar o caso geral, pô. Vamos pegar aí uma porrada de partículas, certo? Essa porrada de partículas conectadas aí uma com a outra, nós vamos descrever elas agora através de coordenadas generalizadas, né? Porque não necessariamente eu posso ter um sistema com molas. Eu posso ter um sistema, por exemplo, constituído por pêndulo. Né? Ao invés de um pêndulo simples, eu tenho um pêndulo duplo, eu posso ter um pêndulo triplo, e aí esses objetos oscilam não mais em torno de posições, mas em torno de ângulos. Pode crer? Então, eu quero agora um formalismo geral para estudar pequenas oscilações. É isso que nós vamos começar a partir de hoje. Tá bom? Então, nós vamos ter osciladores com vários graus de liberdade. Vamos botar aqui N graus de liberdade, porque vão ter N osciladores. Basicamente é isso. Então, a gente começa a montar essa teoria e aí, nas próximas aulas, a gente vai concluindo, né? Chegando a, por exemplo, como que a gente escreve as coordenadas normais para N osciladores? É assim, como é que a gente aplica isso? Assim, e aí vocês vão ver que vai existir aqui um pouco de uma semelhança, acho que na aula que vem, né? Com aquela questão de você diagonalizar uma matriz, né? Encontrar os elementos diagonais para você ter as autofrequências e tal, que é o mesmo esquema do momento de inércia. Você tem o momento, a matriz, né, dos produtos de inércia sendo diagonais quando você escreve o momento de inércia em relação aos eixos principais. E nós vamos ter autovetores. Esses autovetores eles vão acabar sendo ortogonais. Mas esse é assunto para frente. Vamos devagarzinho aqui para a gente poder ir, né, ir construindo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom. Opa.
Caso geral, então, galera, vamos lá. Vamos considerar um sistema conservativo, isso já impõe algumas restrições, e nós vamos ter N graus de liberdade, beleza? Então, considere um sistema conservativo com N graus de liberdade continuo no Merion, tá? Eu continuo seguindo ele. N graus de liberdade, acho que é o capítulo 12, né? N graus de liberdade. Descrito, e aí nós vamos descrever o sistema através de N coordenadas generalizadas. Então, descrito através de N coordenadas generalizadas. Certo? Quem são essas N coordenadas generalizadas? Eu vou identificar por um Q com índice K. Legal? Esse Q com índice K, então, ele vai ser Q1, Q2. São os graus de liberdade. Até um QN. Galera, não necessariamente aqui esse N corresponde ao número de partículas, tá bom? Por quê? Porque eu posso ter um sistema tridimensional, por exemplo. Se eu tenho um sistema tridimensional, imagina um sistema de molas, um colchão de molas. Cada bolinha presa na mola tem 3 graus de liberdade ali, né? Se você for caracterizar por partículas, então cada partícula tem 3 graus de liberdade, né? Então, se eu tenho 2 partículas, eu tenho 6 graus de liberdade. Se eu tenho 3 partículas, eu tenho 9 graus de liberdade. De uma maneira geral, o número de graus de liberdade, que eu posso chamar de N, corresponde a 3 vezes o número de partículas. Tá bom? No sistema tridimensional, obviamente. Beleza? Então, vamos especificar o número de graus de liberdade ao invés do número de partículas, o que é mais preciso. Essas partículas, desculpa, esses graus de liberdade, essas coordenadas generalizadas, elas se relacionam com as nossas coordenadas, por exemplo, retangulares, através da seguinte ideia. O x da partícula alfa. Beleza? O índice grego vai representar o rótulo da partícula. Da coordenada i, então pode ser a coordenada 1, 2 ou 3, por exemplo, sistema cartesiano, x, y, z, né? Depende apenas, galera, da coordenada generalizada, tá? Ou seja, não depende do tempo. Depende apenas dos QJ. Ou dos QK, né? Tanto faz. E vice-versa. O QJ depende apenas... Vou botar um ponto aqui. É função somente das coordenadas retangulares. Que é o que a gente está trabalhando o tempo todo. Por exemplo, quando você pega lá um pêndulo simples, lembra que a gente escreve um dos Qs, sei lá, Q1 como sendo x cosseno de φ? Pois é. Isso quer dizer, então, que é função apenas da coordenada. Beleza? Ou seja, não depende do tempo. Isso que é a grande diferença. Eu não quero que a conexão entre a coordenada generalizada e a coordenada real dependa do tempo.
Isso são chamadas coordenadas generalizadas naturais, que é o que a gente fez até agora o tempo todo. Então vamos continuar. Isto é as derivadas parciais de x alfa i em relação ao tempo é zero. Elas não dependem explicitamente do tempo. Assim, a energia cinética é dada por vamos relembrar aqui, ó, vou pegar uma aula lá para trás. Vocês lembram lá do comecinho? Aplicações, eu acho que é aqui. Aqui, ó, energia cinética em coordenadas generalizadas. Vocês viram que a energia cinética em coordenadas generalizadas, ela tinha três termos, né? Ela tinha um termo que era dependente quadraticamente das velocidades generalizadas, que é esse K2 que está aí. Tinha um termo que dependia da velocidade generalizada, que é ponto. E tinha um termo K0 que não dependia das coordenadas generalizadas. Mas o K0 e o K1 aparece um termo de derivada da minha coordenada retangular em relação ao tempo. Estão vendo aí, ó? dr/dt, dr/dt. No nosso caso, a gente está escolhendo coordenadas generalizadas naturais, ou seja, não existe dependência temporal para a conexão entre os R's e os Q's, beleza? Então, essa derivada dr/dt, ela vai sumir. Isso quer dizer, deixa eu voltar lá de novo. Isso quer dizer que cadê aqui, ó? Aplicação. Isso quer dizer, galera, que o K0 some e o K1 some. Eu vou ter apenas esse K2 aí, ó. Beleza? Eu vou ter apenas esse K2 para escrever a energia cinética. Então, deixa eu escrever ele lá para a gente. A energia cinética K vai ser dada simplesmente por 1/2 de uma soma em J e K, uma soma em J e K, de um elemento MJK, tá certo? E aí o produto das duas velocidades generalizadas, Q.J, Q.K. Vou chamar isso aqui de equação 1. E aí, só para deixar registrado, esse MJK, a gente vai trabalhar com ele jazinho, ele era uma soma em I, de um MI, que é a massa da partícula I, né, vezes algumas derivadas. Então, aqui a gente tinha a derivada de x alfa I dqj, show? E x alfa I, derivada de x alfa I, da partícula alfa, coordenada I, dqk. Belezinha? Vou chamar essa equação de 2. A gente vai mexer com as duas. Bom, o que a gente faz agora? Nós vamos definir as posições, as coordenadas generalizadas, sempre medida em relação à posição de equilíbrio, né? Ou seja, a situação de equilíbrio é quando? Quando a posição é zero. Então, todas as posições são medidas a partir da posição de equilíbrio de cada um dos sisteminhas que estão lá. Legal? Então, vamos escrever isso? Podemos definir as coordenadas generalizadas
a partir das posições de equilíbrio. Ou seja, vamos chamar assim, ó, o QK0, beleza? Então, a posição de equilíbrio da partícula K, não, da coordenada K, relacionada à coordenada K, vai ser igual a 0. Beleza? E se definir as coordenadas generalizadas a partir das posições de equilíbrio de cada um dos osciladores que estão lá. E aí nós estamos interessados, galerinha, apenas nas pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, certo? Se a gente está interessado em pequenas oscilações, a gente pode fazer algumas expansões em torno da posição de equilíbrio, não é isso? Então, pequenas oscilações em torno do equilíbrio. Bom, a gente sabe que a energia potencial, ela depende... Vou deixar de preto mesmo. A energia potencial, ela depende das posições, então eu posso escrever uma energia potencial U, que vai depender de Q1, Q2, é um sistema conservativo, né? Até a última coordenada, né? Até o último grau de liberdade, Qn. Isso vai ser igual a quem? Quando a gente expande isso em Taylor, certo? Usando aproximações ali da função em torno do ponto de equilíbrio, o primeiro termo é a energia potencial na posição de equilíbrio, o zero. O segundo termo vai aparecer aí uma derivada primeira. Vou colocar aqui embaixo. Então vai aparecer aqui, ó, uma soma, porque eu tenho vários graus de liberdade, então eu vou ter aqui uma soma em K de du, dk, dqk, não é isso? Medido na posição de equilíbrio, vezes QK. Esse é o primeiro termo. Segundo termo, a gente expande mais uma soma. E aí agora eu tenho uma derivada segunda. Só que, lembrem, eu estou tomando em índices diferentes. Né? Então aqui eu tenho aqui um meio de uma soma. Agora eu vou ter que somar em dois índices, porque eu vou ter duas derivadas. Vou chamar de J e K. Então eu tenho uma derivada em relação ao QJ, isso que é uma derivada segunda, né? Uma derivada do U agora em relação ao QK. Legal? Tudo isso medido na posição de equilíbrio. Vezes, agora o produto QJ, QK. QJ. Aí mais os termos, né, agora com derivadas terceiras, derivadas quartas e assim por diante. Como nós estamos preocupados, então eu vou colocar aqui, ó, mais os outros termos, que não me interessam. Porque eles são termos que vão ter produtos de coisas muito pequenininhas. Todas essas variáveis são medidas em torno da posição de equilíbrio, então são pequenas. O que a gente faz? Eu posso definir uma escala em que a constante inicial é zero. Isso aqui é uma escala, né? A energia inicial é zero. Então eu posso definir que lá, na posição de equilíbrio, a energia potencial é zero. Problema nenhum. Isso é uma constante. Se eu estou no equilíbrio, a derivada primeira é zero. Né? Vocês podem ver isso de duas maneiras. Como a gente está falando de pequenas oscilações, se o seu, sei lá, sua energia potencial for uma coisa assim, o que acontece? Nos pontos em que nós temos um ponto de mínimo,
O seu sistema está oscilando muito próximo aqui, ó, do equilíbrio, né? Então, você quase não tem variações em torno da posição de equilíbrio. Isso quer dizer que a derivada primeira é zero nesse ponto, né? Por isso que você tem ali uma inclinação zero. Isso é uma forma de ver. A outra forma de ver é que, ora, a força, ela vai ser a derivada do potencial, né, em relação a uma coordenada. Uma soma aí de derivadas. Né, está associado com isso. Então, se eu estou falando que eu estou em equilíbrio, é porque a força é zero. Se a força é zero, a derivada primeira do potencial também é zero. Beleza? Duas maneiras de ver isso. Então, eu fico apenas com o último termo. O último não, o termo quadrático. O termo cúbico, eu já dou desprezo, e daí para frente eu vou desprezando. Show? Então, olha só, adotando... Isso aqui é uma escolha, né? Adotando a constante U0 igual a zero e desprezando Tava ouvindo os barulhos aqui, achei que era vocês dizendo que eu caí. Eu não caí, não. Desprezando os produtos QJ maiores que 2, né? Dois termos, vou botar assim. A gente chega no seguinte. Olha lá, minha energia cinética K vai ser dado por 1,5 de uma soma em J e K, em J e K. Aí aquelas derivadas todas eu vou juntar numa constante só, vou chamar de AJK, beleza? Azão JK, vezes o produto QJ-QK. QJ-QK. Vou chamar isso aqui de equação de 3 e vou colocar aqui quem é o AJK, só para a gente deixar registrado. Então, a JK são aquelas duas derivadas lá, ó, tá vendo? DDQJ e o DDQK do nosso U. Vou juntar tudo assim, ó, vai ser a derivada segunda do potencial, DQJ, DQK. Fechou? E claro, no equilíbrio. Equilíbrio. Bom, então já tenho a equação da energia potencial. Precisamos agora de uma equação para energia cinética. Por quê? Porque eu preciso usar a lagrangiana, né? Então já tenho aí uma energia potencial para poder usar a lagrangiana. Agora eu preciso da energia cinética para pequenas oscilações. Como que a gente faz isso? Então vamos escrever assim, ó, já para a energia cinética, a expansão, a gente vai expandir a equação 2. A expansão da equação 2 nos leva a... Vamos lá. A energia cinética aí, galera. Equações 1 e 2. Nós vamos expandir o termo dessas derivadas aí. Por quê? Porque os outros são velocidades.
nós não sabemos se as velocidades são altas ou baixas, elas podem ser altas ou baixas, né? Agora, esse primeiro termo aí é como se fosse a transformação da massa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir essa matriz MJK, por quê? Porque ela depende dos QJ. Beleza? Porque vocês estão vendo que eu tenho ali as derivadas do x em relação ao QJ. Então, eu tenho a derivada do x em relação ao QJ. Então, eu vou ver qual é o comportamento disso quando eu expando isso em torno de um QL, em torno do equilíbrio, por exemplo. Bom, então, vamos ver. Ó. Eu vou ter um MJK, que depende das coordenadas, eu vou chamar de QL, por exemplo. Beleza? Isso vai ser o quê? Vai ser o próprio MJK medido na posição QL. Vou botar uma letra minúscula agora. Isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui não depende mais do... Não é mais uma função dos Qs, é apenas o valor dele medido na posição do equilíbrio, mais as somas. Aí eu vou ter aqui uma derivada primeira, né? Vou somar em L, de dm jk dl, claro, na posição de equilíbrio, vezes o que é o dql. Vezes o QL, mais os outros termos. Certo? O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma aproximação fácil aqui. Por quê? Esse cara, eu não posso simplesmente igualar ele a zero. Não posso. Porque isso aqui é uma função que não é energia potencial. Isso aqui está associado às massas. Certo? Em função das coordenadas generalizadas. Quando você inserir esses MJK lá na energia lá na energia cinética, olha só, a energia cinética, ela depende dos produtos das velocidades aqui, né? Ó. E aí tem a emissão do lado de fora. Se você coloca, galera, as outras expansões, você vai ter no primeiro termo o produto QL vezes Q ponto K, Q ponto J. Beleza? Como esse cara aqui ele é pequenininho, você pode desprezar ele, fazer essa primeira aproximação. Os outros termos vão aparecer mais produtos, vão aparecer um QL, QK, porque aí você vai ter uma derivada segunda, vezes, por exemplo, um QJ ponto, QI ponto. Então, quanto mais termos você vai abrindo, mais vai aparecendo esses caras assim, ó, que você está multiplicando coisas pequenas com coisas pequenas. Está ficando cada vez menor. Tá bom? Então, nós vamos aproximar só com a primeira parte, que é a parte constante, que é a parte que nos interessa. Legal? Então, eu vou MJK. Agora, ele vai ser, que depende de QL, né? Na verdade, dependia de QL, agora não depende mais. Eu vou até tirar esse negócio aqui. Ele vai ser aproximadamente, eu vou botar um Mzinho JK. Professor, qual é a diferença? A diferença é que era a função da coordenada e agora isso aqui é uma constante, não é mais uma função. Beleza? Essa é a grande diferença. E eu não posso falar que essa constante é zero igual a gente fez lá no outro. Show? Isso vai me dar uma matriz, né? Com elementos J e K, que não depende dos Qs. Isso é interessante. Bom, então, feito isso, a minha energia cinética vai ser dada por uma soma, então aqui 1/2 de uma soma em J e K, agora de um número MJK, não é mais uma função dos Qs, vezes as velocidades generalizadas, QJ ponto QK. Pronto. Construímos a energia cinética, construímos a energia potencial, e agora a gente pode montar a lagrangiana.
lá dessa forma. As equações. Equações. De Lagrange. Serão. Vou botar ela de vermelhinho. dl dqk menos ddt de dl dqk ponto igual a zero. Igual a zero. Curte só. O L é a subtração de cinética menos potencial. Então, deixa eu fazer explicitamente aqui. Ó. Vou ter uma derivada dqk de k menos u menos uma derivada em relação ao tempo, derivada total, de uma derivada dqk ponto, também de k menos u. Tudo isso igual a zero. Só que aqui tem uma grande jogada. Por quê? A energia cinética só depende das velocidades generalizadas. Não depende mais das posições. Por isso que a gente fez aquela aproximação lá. Tá bom? A aproximação dos m. O m não é mais função da posição, da coordenada generalizada. Então depende apenas da velocidade. E o u só depende da coordenada generalizada. Não depende de mais nada. Né? Então, ó, vamos escrever assim. Ó, como u é função apenas da posição e a energia cinética é função apenas da velocidade, generalizada, né? Claro. A gente pode fazer o seguinte. As derivadas, a primeira derivada lá, dqk, só vai pegar no u, né? Então, só vai pegar menos du dqk. Já a outra, a derivada ddt, só vai pegar em quem? Só vai pegar lá na energia cinética. Né? Então, só vai pegar dk dqk ponto. Tudo isso igual a zero. Posso trocar o sinal de todo mundo aqui, né? Ó. Então, ao invés de menos, eu vou botar todo mundo como mais, porque do outro lado é zero, não tem problema nenhum. E isso aqui eu vou chamar de equação 5. Beleza? Então tá. O que nós vamos fazer, galera? Eu preciso saber, então, quem é a derivada do U em relação ao dqk e quem é a derivada do nossa energia cinética em relação ao Q ponto. Vamos com calma aqui, né? Então, ó, usando as equações quais são elas? A energia cinética, ó, a cinética é a equação 3. E energia potencial, energia cinética é a equação 3. Cadê a energia potencial? Não escrevi, não? Ah, porque eu chamei de K, né, galera? Foi mal, que é U. Que é energia potencial. Então, usando a equação 3, que é a energia potencial, e a equação... Tá aqui, ó. Equação 4,
que é energia cinética, a gente vai ter o seguinte. Então vamos por partes. Vamos por partes. Vou até trocar de cor aqui por enquanto para a gente manter. Primeira parte, eu quero derivar du dqk, não é isso? Só que como está escrito em função do k, eu vou botar um outro índice aqui, vou botar um du dql. O que é isso? É o dql do U. E olha para a equação 3 lá. Vai ser uma soma, né? Meio de uma soma de jk, de um ajk, que é jqk. Então, vamos lá. Meio de uma soma em j e k, de um ajk, que é jqk. É isso? Aqui é molezinha, né? A derivada vai bater lá dentro. Percebam que esse azão de j e k, ele não depende ele não depende, né, do nosso, como é que fala, dos nossos q's, porque ele é uma constante lá. É a derivada do u medido no ponto de equilíbrio. Então não é uma função mais, é um valor fixo, é um valor constante. Então isso aqui vai dar, vamos passar a derivada para dentro, vai ficar 1/2 de uma soma em j e k, de a, j e k, e aí a derivada vai entrar. Quando a derivada entrar, ela vai bater duas vezes, né? Ela vai bater no dqj, dql, vezes o qk, mais a derivada do primeiro, dqj, vezes a derivada do segundo, dqk, dql. Pode crer? Beleza, né? Vamos escrever isso por extenso, porque vocês estão vendo que a derivada de uma coordenada em relação à outra só vai dar certo se for aqui é um L, né? Se os índices forem iguais, né? Se os índices forem diferentes, vai dar zero. Então vão surgir deltas aí dentro. Vamos escrever isso aqui, ó. Esse cara aqui vai ser um delta de JL, não é isso? E esse cara aqui vai ser um delta de KL. Deixa eu escrever por extenso aqui para a gente não se perder. 1/2 soma em J em K de AJK QK delta de JL mais 1/2 AJK, não é isso? De QJ delta de K e L. Não preciso botar mais nada aqui, não. Bom, se no primeiro pedaço aqui a gente somar em L, desculpa, somar em L não, somar em J, o índice J some, aqui eu vou ter 1/2, então, o índice J some, porque eu já somei, de AJK, não é isso? E aí onde tem J, a gente troca por L, porque eu somei em J. Então vai ficar ALK vezes QK. Ok? Mas o outro vai ser uma soma, era uma soma em J e K também. Só que aí nós temos um delta de K e L, então nós vamos somar agora em K. Se eu vou somar em K, fica apenas o J, e aonde tem K, a gente troca por L, então fica AJL, certo, galera? AJL vezes QJ. Um meio aqui, né? Ficou faltando.
Só que percebam, esses dois índices são iguais, né? Deixa eu fazer assim que fica melhor. Pronto. Esses dois termos são idênticos, velho. São extremamente idênticos. Né? Quando se você soma em J de um lado ou em K, pouco importa. Você vê que o posicionamento dos índices são exatamente iguais. São índices mudos, né, que a gente chama. Então, isso aqui vai dar 1/2 de 2 vezes. Eu vou trocar tudo para uma soma em J. Então fica AJK. AJL, né, na verdade. Essa é uma soma em J de AJL, por exemplo, que é J. Ou então AJK, tanto faz. E a gente mantém o padrão. Beleza? Então descobrimos quem é esse DU, DQ, DU, DQ, K. Na verdade aqui é um L mesmo. Né? Porque eu derivei em relação a L. Agora eu vou trocar o L por K. Então vai ficar DU, DQK. É uma soma em J de A, JK, QJ. Fechou? Qualquer dúvida aí, vocês me dão um grito. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Tá tranquilo aí, galera? Tá sossegado? Estão conseguindo acompanhar aí o que está acontecendo? Massa. Então agora falta o outro pedaço da equação de Lagrange, que é a parte da energia cinética, né? Que é aquele ali, ó, dl dqk ponto. Vamos atrás desse diabo aí agora. Então, o outro pedaço vai ser isso aqui, ó. dl dqk ponto. Na verdade, não é o dl, aqui é o dk. Que é a mesma coisa. Isso é dqk ponto de 1/2. Quem é a nossa energia cinética lá, ó. 1/2 de uma soma em JK, MJK vezes as velocidades, equação 4. Estão vendo aí, né? Soma MJK, Q ponto J, Q ponto K. Fecha parênteses. Aí vai dar mais ou menos a mesma coisa, né, cara? Só que para a gente poder entender direitinho, vamos fazer por partes aqui de novo. Essa derivada vai bater lá dentro da soma. Então, de novo, eu vou ter aqui 1/2, né, de uma soma em J e K, muito parecido com o que aconteceu lá na outra. 1/2 de JK, só que para a gente não se perder nos índices, eu vou fazer tudo de novo. Beleza? Aí vai ter aqui, ó, MJK, de quem? De D, Q.J, D. Vamos derivar aqui em relação a L, que é um outro índice, né? Em relação a L. Então, DQL, vai surgir uma nova delta aqui, vezes o Q.K mais Q.J, e aí agora a derivada aqui, ó, Q.K, QL.
Show. Então, abrindo isso aqui, vai ficar 1/2 de uma soma em JK de MJK. Aí vai dar uma delta de JL vezes o que ponto? K. Delta de JL mais 1/2 da soma em JK, MJK, e aí agora vai ficar o QJ, ponto, não é isso? Delta de KL. Não tem mais parênteses. Legal. Igual, então, 1/2. Vamos fazer a primeira soma aqui em J, porque é o delta de JL. Então, se eu estou somando em J, fico apenas com a soma em K. M, onde tem J, vira L. Então, MLK de QK ponto. Mais 1/2. Agora eu vou ter uma soma em K. Então, fica apenas o termo L. Onde tem K, troca por L. Então, JL Q ponto J. Legal. De novo, são iguais, né? Porque, além de ser uma constante, os índices L com K, né, eles é um bicho simétrico. É um bicho simétrico. Então, de novo, apareceu o 2, vai ficar 2 vezes de uma soma em J, por exemplo, né? Pode trocar o K por J, de MLJ e MLJ. Ficou diferente aqui. LJ Q ponto J. Certo? Porque eu fiz uma derivada em L. Mas, se eu fizer uma derivada em K, isso não muda nada. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim. dk dqk ponto. Isso vai dar uma soma em J de MJK, né? Isso aqui é simétrico. MJK vezes Q ponto J. MJK, MKJ é a mesma coisa. Legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso agora na equação de Lagrange, cara, que é essa equação aqui, ó, que eu não dei nome a ela. Vamos dar nome agora. Equação 5. Não é isso? 3, 4, é isso. 5. Então, vamos jogar lá. Substituindo. Estes resultados. Em 5, temos... Então, vamos lá. Primeiro resultado. O du dqk é essa soma aí. Beleza? Então, vamos ficar com uma soma em J de AJK QJ. Então, ficamos com uma soma em J AJK QJ. Beleza? Esse é o nosso primeiro termo. Vamos lá para a equação 5? Equação 5. Opa, a equação 5 é essa aqui de baixo. Né? Pronto. Esse é esse primeiro termo aqui, ó. Agora eu tenho uma derivada em relação ao tempo. Mais uma derivada em relação ao tempo da outra equação. Que é esse cara aqui, ó. dk dqk ponto. Soma de J, MJK, QJ ponto. Então, uma soma em J
MJK Q.K. Tudo isso igual a zero. Bom, essa derivada vai cair somente lá no Q, não é isso, galera? Vai cair somente lá no Q, vai aparecer um Q dois pontos, Eu posso juntar todos esses caras aí, todas essas somas numa soma só, em J, né? De quem? De um AJK vezes um QJ, não é isso? Mais um MJK vezes um Q, dois pontos, K. QJ, né? J, QJ. Fecha parênteses, igual a zero. Legal? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou chamar isso aqui de equação 6. Eu tenho aqui, cara, um sistema de... São N equações de segunda ordem. Vocês estão vendo aí? São N equações, porque os J são os meus graus de liberdade. E eu tenho N graus de liberdade, e eu tenho uma equação para cada grau de liberdade. Isso quer dizer que nós temos aqui N equações de segunda ordem. O que isso quer dizer? Que as equações de segunda ordem, elas vão gerar, elas vão produzir, né, constantes quando você vai integrando esses caras. E como aqui nós temos um grau 2, então nós temos duas constantes, né, depois de você fazer as integrações. Então, isso quer dizer o seguinte, quando você pensa numa função solução, ela tem que ter pelo menos aí duas constantes, né? Duas constantes. E como nós imaginamos ser um sistema que oscila, a gente pode pensar numa função teste de novo. Qual seria essa função teste? Ora, uma função oscilatória, do tipo a coordenada QJ, ela vai estar associada, então, a uma amplitude AJ, legal? Vezes uma exponencial, vamos botar assim, ó, I ômega t, e aí a gente vai colocar uma fase aqui. Por que isso? Porque lembra que lá na outra a gente pegou uma função teste do tipo assim, ó, um B elevado a I ômega t, que era um B mais, né? Mais um B menos elevado a menos I ômega t? Pois é. Esses dois caras aqui eram as nossas duas constantes de integração. Tá? Eu preciso de duas constantes de integração. Aqui eu estou colocando duas constantes de integração de novo, que vai ser o AJ, é uma constante, e agora um delta. Então, é como se eu tivesse incluído essa constante B- na minha solução final ali, colocando aquela fase delta lá dentro, tá bom? Só para deixar a coisa mais compacta. Então tá, o que a gente faz então? Substitui, né? Cara, substitui esta função teste lá dentro, galera. Vamos fazer rápido isso? Substituindo, vou botar assim, ó, função teste, que nos leva a eu vou ter aqui uma soma em J, é isso, de AJK, vezes, aí eu tenho QJ. Quem é o QJ? É AJ, exponencial de I,
ômega t menos uma fase. Delta. Mais. Aí eu teria ali, ó, mjk. A derivada segunda, galera. A derivada segunda vai cair i ômega, né? I com i dá menos. Então aqui vai aparecer um menos. Ômega dá ômega ao quadrado, certo? Vezes a própria função. Então fica AJ, né? Vezes a exponencial. E ômega t menos delta. Isso tudo aqui igual a zero. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a exponencial, né, e os AJs em evidência. Eu vou escrever isso aqui, ó. Uma soma em J de AJK menos ômega quadrado. Faltou um MJ aqui, né? Menos ômega quadrado MJK, que multiplica AJ vezes uma exponencial I ômega t menos delta. Só que, cara, esse I ômega t menos delta, a gente vai cancelar ele, porque ele é igual para todos os J's, né? Isso aqui vai embora, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Pronto. O que nós temos aí? Uma equação matricial. Uma equação matricial, onde eu tenho um termo, uma matriz menos outra, vezes uma terceira matriz, certo? Dando zero. Essa aqui eu vou chamar de equação 7. Eu não sei se vocês perceberam o que está acontecendo aqui, mas o lance é que eu tenho uma matriz AJK atuando no AJ. Isso está dando um número ômega quadrado MJK AJ. Então, essa matriz AJK é como se fosse aquele tensor de inércia lá. Isso está dando um alto valor ômega quadrado MJK. Vocês lembram disso? E esse AJ aqui, então nós vamos chamar ele de autovetor do sistema. Beleza? Desses AJK. De modo que, como que nós temos, então, soluções não triviais para essa equação 7? Simplesmente fazendo o determinante desta matrizona aí ser zero. Beleza? Foi igual a gente fez na aula passada. Só que agora eu estou com vários termos, né? Então tem uma soma de N termos aí. Na aula passada a gente fez para 2 só, né? Então vamos lá. Então, o determinante desta matriz, vamos colocar assim, o determinante de AJK menos ômega 2 MJK tem que ser zero. Isso é condição, galera, para que esta equação tenha soluções, tá? Soluções não triviais. Soluções não triviais. Percebam que essa matrizona aí, ela, se você for colocar ela por extensa, vamos colocar aqui os elementos dela. Quem seria, por exemplo, o elemento o primeiro elemento, né? O elemento 1, ele seria A11 menos ômega quadrado M11. Certo? Quem seria o próximo elemento? A12 menos ômega quadrado M12. E isso
assim por diante, até o último, que é o A1N ômega quadrado M1N. Beleza? M1N. Aí, o segundo elemento aqui de baixo seria o A21 menos ômega quadrado N21. Depois, o A22 menos ômega quadrado N21. Oh, 22, desculpa. Até o outro, último, que é o A2N ômega quadrado M2N. Belezinha? E aí você vai, dependendo do número de graus de liberdade, você vai até o fim, né? Onde aqui você teria a N1 menos ômega quadrado M N1, o A N2 menos ômega quadrado M N2, e aí o último elemento, a N N. Então vocês estão vendo que é uma matriz quadrada, né? NN menos ômega quadrado MN, oh, caceta. Deixa eu diminuir isso aqui, senão não vai dar certo. A NN menos ômega quadrado MNN. Pronto. Então a matriz. Opa. A matriz desse troço aqui. Certo? E tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Então, olha aí. Você vai ter uma equação, depois de tirar a matrizona desse troço aí, você vai ter uma equação polinomial em cima do ômega quadrado. Legal? E aí, essa equação polinomial em cima do ômega quadrado, ela vai ter uma quantidade de raízes, não é isso? Lembra que lá na aula passada a gente fez o ômega quadrado deu duas raízes, né? Um para o mais, outro para o menos lá da equação quadrática? Pois é. Aqui vocês vão ter n raízes para ômega quadrado. Vou escrever isso aqui. Portanto, há n raízes para ômega quadrado. Certo, galera? E aí, cada raiz dessa, eu vou chamar de ômega R. Beleza? R, sei lá o quê. Esses ômega R, então, lembra que na aula passada a gente tinha o ômega 1 e o ômega 2, porque eram duas frequências do sistema? Pois é, esse ômega R, fazendo alusão àquela ideia de alto valor, porque o ômega R está associado ao alto valor daquela equação matricial lá, aquela equação de alto valores, isso aqui vai ser chamado de autofrequência do sistema. Doido, né? Autofrequência, ou também conhecido como frequências características, ou frequência característica, né? Frequência característica do sistema.
Legal? E aí, o grande lance disso tudo é que, se eu tenho N valores de ômega R, eu posso construir N conjuntos dessas componentes para o AJ. Porque, olha só, galera, esse AJ que aparece bem aqui, ó, isso aqui é uma matriz N por 1, né? É uma coluna só com entradas, com N entradas. Então, tem o A1, A2, A3, A4, A5, certo? N. E aí eu posso associar, claro, esses J's, eles correspondem às componentes, né, das minhas coordenadas generalizadas lá. Então eu tinha lá o A1 para o X, o A2 para o Y, amplitude do Y, e assim por diante. Então, esse AJ, ele pode ser associado a um vetor, né, de componentes A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Tudo bem? Vamos escrever isso? Como a N valores de ômega R N valores de ômega R, é possível construir N conjuntos de componentes para a J. Para a J. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que você está olhando para a frequência ômega 1. Você está olhando para a frequência ômega 1. Aí essa equação aí com esse determinante igual a zero, você vai ter o AJ da frequência ômega 1. Então você vai ter lá o autovetor da frequência ômega 1 sendo o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, são as componentes. Mas quando você escolhe, por exemplo, o ômega 2, você vai ter um outro conjunto de componentes. Tudo bem? É mais ou menos o que a gente escrevia assim, ó, lá no outro, né? A gente tinha P1 E elevado a I ômega 1 vezes T, mais um B2 elevado a menos I ômega 2T, não é isso? Desculpa, o B2 menos B1 mais e o B1 menos, né? Deixa eu botar aqui. Elevado a menos I ômega 1. Então, eu tenho aqui uma equação com ômega 1, certo? E aí eu podia ter uma equação para o ômega 2, então eu poderia ter aqui um B2 elevado a I ômega 2, certo? Então, esses coeficientes Bs aqui, ó, eles são, na verdade, componentes que eu posso associar componentes a um alto vetor para as minhas frequências. Cada frequência, ômega 1, ômega 2, ômega 3, elas vão ter componentes associadas àquela frequência. Então, onde eu estou querendo chegar? E aí agora vai ser a anotação para a gente finalizar a aula aqui, ó. Que aí amanhã eu começo, não, quarta-feira eu começo a fazer conta com isso. Então nós vamos dar o nome, galera, de AR. AR. O que é isso? Isso vai ser o nosso autovetor associado à autofrequência
escrever direito aqui. Ômega R. Pode crer? E aí, quem são as componentes AJ? Agora eu vou especificar assim, ó. As componentes AJ vão estar associadas a um R. Então, eu tenho o AJ daquela frequência ômega R. Então, para aquela frequência ômega R, eu tenho as componentes AJ. Então, eu tenho o AJ da frequência 1, eu tenho os AJs da frequência 2, eu tenho os AJs da frequência 3 e assim por diante. Então, o que é o AJR? Vai me corresponder a Jésima componente do Résimo autovetor. Tudo bem a construção aí? Beleza, né? Isso quer dizer o seguinte, cara. Se... Tô terminando aqui, ó. Agora que eu vi que você está falando aí, é isso. Se... Olha só que legal. Se, por exemplo, lá, igual vamos voltar para a aula passada. Se lá na aula passada eu tinha, por exemplo, uma solução dada por B1 mais E elevado a I ômega 1 T mais B1 menos E elevado a menos I ômega 1 T, né? Se isso era uma solução, e o X2 também era uma solução, que era do tipo B2 mais elevada, isso aqui é lá da aula passada, né? I ômega 2T mais B2 menos elevado a menos I ômega 1T. Cara, se isso é solução, a soma das soluções também é solução. Né? Eu tenho aí uma solução geral que vai ser a soma de todas as autossoluções, digamos assim. Né? Tanto é que a gente escreveu lá atrás uma coisa, eu não lembro, deixa eu voltar lá, na aula passada. Acho que foi aqui, ó. Eu escrevi uma coisa do tipo assim, quer ver? Isso aqui é da aula passada, hein? Olha aí. Vocês estão vendo a equação 4 e a equação 5? Então eu tenho uma solução que é a soma, tá vendo que é a soma das amplitudes com as autofrequências? Eu tenho B1 ômega 1T, B1 ômega 1T mais B2 ômega 2T e B2 elevado em ômega 2T. Se eu tivesse mais frequências, eu poderia somar mais termos. Por quê? Porque a soma das soluções também é solução. Isso é o princípio da sobreposição, né? O princípio da sobreposição. Então, vamos invocar esse princípio. Vamos invocar esse princípio e aí a gente vai escrever o seguinte. Então, ó, aplicando o princípio da superposição, as soluções da equação eu dei nome a ela? Cadê? Sim, aqui, ó. Da equação 6
da equação 6. Podem ser dadas por e aí, vamos ver se vocês concordam. Então, as soluções dos QJs nada mais é do que uma soma, né? Olha quem era a nossa função teste. A nossa função teste era isso aqui, ó. Era isso aqui. Só que agora eu vou ter uma dessa para cada ômega. Faz sentido, galera? Eu vou ter uma dessa para o ômega 1, uma dessa para o ômega 2, uma dessa para o ômega 3, e assim por diante. Então eu vou ter uma soma de todas as soluções em R. São R soluções, né? Que são N. Então eu vou poder escrever que isso aqui vai dar uma soma em R de quem? Do AJ relacionado à frequência R, ômega R, e elevado a I, que multiplica um ômega R vezes o T, né, que é uma das raízes, menos um delta, que é a nossa fase, também associado à autofrequência, R. Tudo bem? Vou chamar isso aqui de... Não, vou chamar isso aqui de mais nada, não. Legal isso aí, né? Então agora eu tenho uma soma das soluções individuais para cada frequência, para cada autofrequência. Aí você pode falar, pô, professor, mas uma solução que tem parte complexa, como é que a gente faz? Cara, é claro que a gente está preocupado apenas com a parte real, né? Quando a gente vai fisicamente falando, você sabe que o número de Euler, ele pode ser escrito assim, ó. Em alguns momentos da física, a parte complexa também nos dá informação, tá? Mas aqui só nos interessa a parte real. Porque isso aqui é dado por cosseno de ômega RT menos delta, não é isso? Mais I seno de ômega RT menos um delta. Certo? Escolhendo apenas a parte real, né, pegando a parte física, ou seja, o QJ de T vai estar associado à parte real da soma em R de A JR e elevado a I, ômega RT menos um delta R. A gente fica só com cosseno, né? Então, eu posso escrever que o QJ de T como solução vai ser uma oscilação, ou várias oscilações, um conjunto de várias oscilações, uma soma em R, de amplitude AJR, então para cada frequência eu tenho uma amplitude, cosseno de ômega RT menos delta R. Pode crer? Então, eu tenho soluções oscilatórias aí para o nosso sistema. Aí você pode falar, professor, esses QJ já são as nossas coordenadas normais? Não. Por que não? Porque aí é uma soma de de cada um deles, né? Por exemplo, você tem aí A11 cosseno de ômega 1 T, por exemplo, vamos botar as fases zero, mais o A21 cosseno
de ômega 1 vezes o T, e assim por diante, né? Para todos os ômegas, eu vou ter A1, A2, A3, e assim por diante. Mas, por exemplo, você quer... eu quero a componente Q1. Então, quem é a componente Q1? Que é o J igual a 1. A componente Q1 vai ser o A1, 1, cosseno de ômega 1 vezes o tempo, mais o A1, 2, cosseno de ômega 2 vezes o tempo, mais o A, e assim por diante, né? Então, vocês estão vendo que isso não é a coordenada, normal. Por quê? Porque a coordenada normal depende apenas de uma frequência. Tudo bem? Aqui você está vendo que é uma coordenada Q depende de várias frequências, do ômega 1, do ômega 2, do ômega 3, do ômega 4, e assim por diante. Eu tenho uma coordenada para cada frequência quando a gente tem as coordenadas normais. O que vamos fazer amanhã? Nós vamos provar que esses autovetores, isso é grande, isso é muito importante, tá, galera? Esses autovetores aqui, ó, AJ, ou, se você preferir, esses autovetores AR aqui em cima, eles são ortogonais. O que isso quer dizer? Que o produto entre eles, o produto escalar entre eles é zero. Se eles são ortogonais, eu posso criar uma base e expandir meu sistema nessa base. É daí que vai vir as coordenadas normais. Chique, não? A matemática disso é muito bonito. Quem já fez mecânica quântica já está um pouco acostumado com isso, porque lá a gente fez isso, né? Mecânica quântica. A gente expandiu um estado em bases normais, bases ortonormais, digamos assim. Beautiful, galera. Alguma dúvida aí com relação à aula de hoje? Tá de boa? Desabafem, por favor. Isso, faça isso. Tá. Viajaram um cadinho aí, né? Na brincadeira, pelo visto. Mas aqui eu não fiz nada de muito fora da casinha, não. É porque como a anotação ela é pesadinha, aí dá umas confusões mesmo. Mas o que a gente fez? A gente fez exatamente o que a gente fez com dois corpos. A gente criou uma equação de alto-valores, né? Fez o determinante dessa equação de alto-valores ser zero para a gente ter solução. E daí, como a gente tinha uma matriz 2 por 2, deixa eu voltar aqui, ó. Só para vocês lembrarem o que a gente fez. Cadê você? Função teste, papapá. 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 Cadê minha matriz? Aqui eu não cheguei a escrever a matriz, não. Foi na outra aula, né? Aqui. Eu não cheguei a escrever em forma de matriz propriamente. Mas, como são sistemas lineares, a gente pode escrever essas coisas em forma de matriz, de modo que eu tenha as componentes lá. Só que... eu jurava que eu tinha escrito isso em forma de matriz. Não escrevi. Só que aqui nós temos vários graus de liberdade, não apenas um grau de liberdade, né? Não apenas dois, igual era aqui nos dois osciladores acoplados. Aqui nos dois osciladores acoplados, a gente tem apenas 2. Deu uma matriz 2 por 2. Cara, mas eu escrevi matriz, eu lembro disso. A gente calculou determinante. Cadê? Aqui, ó. Olha, a matrizona aí, ó. Lá em cima. Oxi, tô ficando doido. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Ó? É a mesma coisa. Só que aqui é uma equação de matriz 2 por 2. Lá não, velho. Lá apareceu a matriz N por N, que depende do número de graus de liberdade.
Aqui tem duas partículas presas em uma dimensão. Então você tem 2 graus de liberdade apenas. Certo? Então gerou uma matriz 2 por 2. O determinante disso gerou duas frequências, ômega 1, olha elas aqui, ó, ômega 1 e ômega 2. No ômega 1 e ômega 2, a gente reescreveu então as soluções como soma dessas frequências, olha aí. Um termo com ômega 1, outro termo com ômega 2, se tivesse mais um termo com ômega 3, e assim por diante. Por quê? Porque a soma das soluções individuais também é solução do meu problema. O grande lance aqui na aula de hoje, a gente expandiu isso para vários graus de liberdade, para N graus de liberdade. Então, com isso, a gente gerou uma matrizona, a mesma coisa, só que agora a gente gerou uma matrizona N por N. Essa matriz N por N vai me dar N raízes, né? Então, tem ômega 1, ômega 2, ômega 3, até o ômega N, certo? E aí eu posso escrever a solução como a soma de todas as soluções. Sacou? Daí que eu posso escrever assim. Tá bom? Eu sei que quando você parte para coisas com somas e tal, de vários valores, as coisas ficam um pouco mais abstratas. Mas no final é isso. A gente tá expandindo de 2 corpos para N graus de liberdade. No fundo é isso. Ok, galerinha? E a notação matemática ela é meio pesada mesmo. Ela, quando vai com essas somas assim, a cabeça da gente demora um pouco a acostumar o que quer dizer. Então, por exemplo, esses autovetores aí, eles são esses autovetores aqui, ó. Eles são esses autovetores aqui dessa matriz. Tá vendo que tem ali um x1, x2? O x1 é a coordenada 1, o x2 é a coordenada 2. Aí, se tivesse 3 por 3, daria um x3, e assim por diante. Aí eu peguei essa matrizona aí, x1, x2, lá em cima, e chamei de vetor. Então, tem os componentes desse vetor. E aí, na próxima aula, nós vamos mostrar que essa matriz associada a um ômega, ela é ortogonal às outras matrizes associadas aos outros ômegas. Essa que é a brincadeira da aula que vem. Deixa eu parar aqui a gravação. Stop.